Vander Luiz, e o clássico? Ele quer falar do clássico, assim que mandou, a gente chama. Vamos lá. Oi, Quartarolo, Fábio Seródio. Sim, vamos começar a falar aqui do clássico, né? Vamos falar do pênalti aí que o Santos está reclamando. Realmente foi dentro da área e tal. E aí a gente vem de novo com aquela história, né? Poxa, mas se tivesse aí o árbitro com vídeo, o árbitro eletrônico e tal, isso não teria acontecido, já se saberia. É verdade, né? Mas eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que a gente deve ter ali essa questão do chip para ver se a bola entrou ou não entrou. Para você ficar decidindo com relação a pênalti e tal, eu acho que a gente não deve ter não. Porque se não fosse isso, a gente não estava falando dessa polêmica já. Então você torce para que tenha um erro, para que a gente fique falando no próximo dia? Não. É que isso está na essência do futebol, né? Eu acho que a gente não deveria mexer nisso, tem a questão da interpretação. E tirar essa conversa aí dizendo que o árbitro errou porque beneficiou o Corinthians. O árbitro pode beneficiar qualquer equipe de forma involuntária. Pô, você acredita se o árbitro, né, do jogo de ontem, o Luiz Flávio, pela experiência que ele tem, pela carreira que ele tem, ele iria se sujeitar ali num lance? Claro que não. Então erros acontecem dos dois lados e tem gente que consegue fazer todo o levantamento para dizer qual o time que é mais prejudicado, o time que é mais beneficiado. Agora eu queria dizer o seguinte, eu gostei do clássico, foi bem melhor do que aquele São Paulo e Santos, né? Já em relação a Palmeiras e Corinthians também achei mais interessante. É o Campeonato Paulista começando a entrar numa fase decisiva e tomara que a gente tenha muita emoção pela frente. Agora a polêmica, pênalti, não foi pênalti, faz parte da discussão, é a essência do futebol, inclusive é a essência do nosso programa também. É verdade, meu caro Vander Luiz. Por falar em Corinthians, acho que todo mundo chegou à conclusão, depois de ver o replay, que foi pênalti. Por favor, alguém arruma um lenço para ele? Por quê? Você vai começar a chorar antes? Não estou chorando, eu reconheço que foi um erro de arbitragem, não foi nada, não foi doloso como querem provar, como querem dizer. Eu acho o Luiz Flávio de Oliveira um ótimo árbitro, um cara honesto, ele também não deve ter visto. Há uma imagem hoje que você pode discutir que parece que ele aponta o pênalti e volta atrás, mas ficou apenas a impressão. No vai campo, Oscar, no gramado, eu estava no gramado, a gente não conseguiu ver. E com certeza ele também não conseguiu ver. Quem mandou você estar no gramado? Eu estava vendo na TV Lisão e vi direitinho o que foi. No segundo lance. No primeiro, você viu? No primeiro. Eu falei, pênalti. Não falou, não. Falei. Vou ligar para a Cris agora, hein? Pode ligar. E para a Aline também. Pode ligar. O negócio é o seguinte. É melhor você consultar a Kate. Ela que estava assistindo comigo. Olha, quem é? A minha cachorra. Seu cachorro assiste televisão? Assiste. Vou falar pra você. Olha, no canal do cachorro também deu pênalti. Mas a verdade é a seguinte, para mim não houve aquele negócio doloso. Desde a semana passada há uma choradeira aí. O Corinthians foi beneficiado pela arbitragem. Os dois pênaltis contra o Palmeiras aconteceram. Aliás, o primeiro tão reclamado não foi nem convertido. Aí houve a expulsão do Jailson, que realmente fez com que o Palmeiras sofresse umas consequências. Mas que foi pênalti, foi. E o segundo também foi o do Dudu. E ontem foi pênalti não dado. O Léo Cittadini, que sofreu pênalti, eu conversei com ele depois do jogo, eu até perguntei, foi você que sofreu pênalti? Porque a garotada do Santos tem que marcar seu nome no peito para você saber quem é quem. Porque é uma garotada que... Eles não usam crachá? Não é tão conhecido. Deviam usar. Porque não é tão conhecido. Aí fica um repórter perguntando, aí sem camisa, como é que faz? Um perguntando pro outro, esse aqui é o Léo? Aquele é o Você quer que eu conte uma história minha? Não, vamos lá. No jogo? Não, e daí eu cheguei, é o Léo Cittadini, ok. Falei, Léo, foi você que sofreu o pênalti? Ele falou assim, olha, eu sofri a falta. Eu achei que estava dentro da área. Aí o árbitro, o bandeirinha, falaram assim, não, estava muito fora. Também não é verdade, não estava muito fora. E foi dentro. Então isso à parte, mas o Vander tem razão numa coisa. Foi um grande jogo. O primeiro tempo do Corinthians foi o que a gente esperava do Corinthians, Rodriguinho jogando muito. E o segundo tempo foi mais do que eu esperava no Santos. Foi bem mais, inclusive teve 45 minutos de acréscimo. Por causa Agora, o Santos não jogou melhor no Corinthians no segundo tempo. Você é santista, eu até entendo. O coração dói, fica apertado. Quando você está falando para mim? Não, estou falando com o telespectador e com o ouvinte da rádio. Okay. O coração fica apertado quando você se sente vítima de uma injustiça. Mas não entre em desespero. Não entre em desespero. Imagine esse torcedor do Botafogo. Clássico. Botafogo e Flamengo.
Aí logo de cara, pum, gol impedido do Flamengo. Pô, você quer matar o juiz. Aí não mata não, hein? Calma, aí dá um tempinho, um gol é igualzinho. O cara do Botafogo também estava impedido, a bola também saiu da lateral, chegou no cara do Botafogo e pum, caixa, empatou. Não, aí o árbitro anula. Mas é outro bandeirinha, né? Aí avacalhou. É outro bandeirinha. Avacalhou. Aí você entra em desespero, em paranoia. Você é botafoguense? Eu não, sou flamenguista. Ah! Aí o Everton vai lá e dá uma tapa no outro jogador do Botafogo. O árbitro vê, fala pra ele, não faça isso, menino, e não expulsa. Nem amarelo. Quer dizer, se você é santista, coloque-se no lugar de um botafoguense. Eu não. A essa altura do campeonato, você já estaria louco. E pior, hein? Pior, hein? Aliás, o Botafogo roubou um título nosso em 95. A Federação Paulista, a Federação Carioca de Futebol, com uma presteza incrível, já foi direto para a internet, o cara lá da arbitragem, aquele quesito bateria 9,7. Ele foi lá e falou, olha, está expulso de campo o árbitro e o Bandeira. Vamos ficar na geladeira até aprender a apitar. O que a gente espera aconteça antes do próximo milênio.